Hoje nós vamos começar o estudo 2 em Jeremias, mas eu quero parar. E eu quero, antes de a gente começar a falar de Jeremias, eu quero deixar. Sabe como é que a gente faz? Dar um pouquinho, né? Amostra grátis para você ficar animado. Eu vou dar uma amostra grátis do nosso estudo que nós vamos fazer depois dos profetas, que nós vamos começar lá no Gênesis, baseado na Bíblia cronológica. Então, eu só vou dar uma palhinha, por quê? Porque no primeiro capítulo já fala dos profetas, como nós falamos já sobre o Ezequiel, agora nós estamos estudando Jeremias, e depois vai ser o Isaías. Então, vamos encaixar para saber exatamente do que cada um está falando. Então, é assim, a Bíblia cronológica, ela coloca os fatos de acordo com os acontecimentos, não com os livros escritos, né? Então, só para você ter uma ideia, o primeiro versículo é qual? É João 1, que diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Então, esse é o primeiro versículo, tá? Aí depois vem a criação. Aí legal, gente, porque aí já pula para o Salmo 90, que diz assim: antes que os montes nascessem e se criassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ok. Aí o terceiro versículo diz assim, Gênesis 1, no princípio Deus criou o céu e a terra. Aí nós vamos ver Isaías falando o quê? Nós não estudamos Isaías, nós vamos estudar depois, mas Isaías diz o seguinte, para vocês adivinharem o que aconteceu o quê? Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Os que olham para você admiram-se da sua situação e a seu respeito pondera. É esse o homem que fazia tremer a terra, abalava os reinos, fez do mundo deserto, conquistou cidades e não deixou que seus prisioneiros voltassem para casa? De quem que Deus está falando aqui através de Isaías 14. O que ele está falando? Quando aparece Lúcifer, o que ele pretendia? Porque, na verdade, o Lúcifer, ele queria ser igual a Deus. Então, aqui ele está... Sabe o cara que se acha? Assim, eu até brinco, né? Tem gente que não se acha, tem certeza, né? Então, e aí, em seguida, vem o Ezequiel 28. Por que eu vou ler esse texto? Que nós estudamos Ezequiel, esse texto. Então, diz o seguinte: primeiro Deus criou a terra, aí tem o Satanás expulso do céu, e aí o Ezequiel vem. Olha lá. Ezequiel 28, do versículo 13 em diante. Diz assim, tudo isso é entre o versículo 1 e o 2, tá? Aí diz assim, você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam, sardio, topázio, diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engates e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras flutuantes, fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia que foi criado, até que se achou. Você encheu-se de violência e pecou. Por isso, eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus. Eu expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso, eu atirei a terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Atirou a terra, o Big Bang, a grande explosão, tá? Vamos lá. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou seus santuários. Por isso, fiz sair de você um fogo que o consumiu e reduzi você a cinzas no chão e à vista de todos, os que estavam observando. Aí, o que foi que aconteceu?
né? Ele foi expulso. Aí vem Gênesis 2, 1, 2. E a terra se tornou sem forma e vazia, tá? E trevas cobriam a face do abismo. Aí nós vamos para Jeremias 4, que nós estudamos semana passada, do 23 até o 26, diz o seguinte: olhei para a terra e ela era sem forma e vazia, para os céus e a sua luz tinha desaparecido. Olhei para os montes e eles tremiam, e todas as colinas oscilavam. Olhei, não havia mais gente. Opa, não havia mais gente? Então, a grande explosão matou a gente? Que gente? Ah, então quer dizer que o homem das cavernas existiu? Ah, garanto esperto. Vamos lá. Não havia mais gente. Todas as aves do céu tinham fugido em revoada. Olhei e a terra fértil era um deserto. Todas as suas cidades estavam em ruínas por causa do Senhor, por causa do fogo da sua ira. Tá? Então, Big Bang, grande explosão, homem das cavernas, nós já achamos todo mundo aqui. E aí vem Isaías 45, que diz o seguinte: pois assim diz o Senhor, que criou os céus, ele é Deus, que moldou a terra e a fez, ele a fundou. Não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. E ele diz: eu sou o Senhor e não há nenhum outro. E aí o Gênesis 2, 4. Essa é a história das origens dos céus e da terra, no tempo que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus. E aí começa o Gênesis 1, 2. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí disse Deus, haja luz, tá, tá, tá. Por que é legal a gente observar isso aqui? Para você ver que a Bíblia se completa de Gênesis até o Apocalipse. Não dá para você separar. É por isso que a nossa Bíblia é um compêndio canônico. O que é o canônico? Que pertence ao cânon. O que é o cânon? Os livros que têm parte um com o outro, tá? Então, é muito legal. Eu estou dando uma palhinha, só avisar quem está entrando para desligar o microfone. Então, para dando uma palhinha do que vai ser o nosso estudo quando começar do Gênesis. Então, terminando os profetas, nós vamos pegar o da criação. E é muito legal, porque quando você pega o livro dos Salmos, você vê reis e cantares, aí você vê que aí Davi passou por isso, escreveu tal salmo. E aí, você quer escrever o tal salmo, tá? Então, é muito legal, vale a pena você ficar aí ansioso para a gente aprender sobre isso. Mas, voltando aos profetas, só pedindo para quem entrou desligar o microfone, senão vai sair no vídeo depois. Eu vou ver todo mundo bonitinho lá no vídeo. Então, é o seguinte, o interessante é você saber, a Bíblia não é um livro absurdo, a nossa fé não é em vão, a nossa fé é baseada em fatos, então nós não somos um bando de alienado, então é assim, vale a pena estudar. E o interessante é que nós vemos os profetas falando do que aconteceu no passado e falando o que vai acontecer no futuro, certo? Então, palhinha para vocês, uma pequena amostra grátis do nosso estudo da criação, do Gênesis, e vamos voltar para o Jeremias, tá bom? Bom, nós aprendemos o Jeremias no primeiro estudo, nós somos do capítulo 1 ao 7, tá? E é interessante você ver o que esses capítulos de Jeremias vão falar. Jeremias é chamado do profeta chorão, porque ele começa a ver certas circunstâncias e ele chora amargamente. Então, é assim, ele chora e ele escreve as lamentações. Então, depois que a gente terminar o Jeremias, nós vamos pegar as lamentações dele, para a gente entender mais ou menos em que época que foi, em qual época do livro de Jeremias que foi que ele escreveu as lamentações, tá? Então, vamos lá. Esses capítulos todos, esses 4 capítulos que nós vamos ensinar hoje, eu até espero que quem pegou a lição tenha lido os textos, porque é muito interessante, os textos são muito longos, e eu não vou ler todos. Mas, contando que vocês leram, a gente vai comentar, ok? O que acontece? O resumo, a síntese desse capítulo é o quê? O povo estava confortável porque estava no templo, porque o templo estava lá.
certo? Nossa, Cátia, o que isso tem a ver com a gente no dia de hoje? E tem muito. Então, o que nós vamos ver aqui? A pergunta número 1 está lá no capítulo 8, no versículo de 4 a 6, a resposta diz assim: o que Deus diz sobre o arrependimento? Quem está acompanhando do começo, vocês sabem, nós já falamos que Jeremias foi o livro que Daniel estava lendo quando ele estava lá na Babilônia. Os escritos eram o de Jeremias. E nós vemos o quê? Deus dizendo qual é o castigo que ele vai dar. Então, você veja bem, Deus vai mostrando onde o povo errou e dá a sentença, mas dá o escape. Então, nós vemos isso durante todos os livros dos profetas, tá? Então, o que acontece aqui? O que Deus vai falar sobre o arrependimento através do Jeremias. Diz o seguinte: o Senhor Deus me mandou dizer ao seu povo. Eu estou lendo a Bíblia na linguagem de hoje, tá? Quando alguém cai, será que não se levanta? Quando alguém erra o caminho, não torna a voltar? Meu povo, por que é que vocês viraram as costas para mim? Por que estão sempre se afastando de mim? Vocês se agarram aos seus erros e não querem voltar mais para mim? Eu escutei com atenção, mas vocês não falaram a verdade. Ninguém ficou triste por causa da sua maldade. Ninguém me perguntou o que foi que eu fiz de errado. Cada um continua seguindo o seu próprio caminho como um cavalo que corre depressa para a batalha. Olha aqui o que é que Deus está falando. Vocês não vão entender. Aqui nós vamos falar de conversão. O que é conversão? Pode pirlim-pim-pim em você? Não. A conversão é você descobrir que você estava errado, você vai parar e voltar o caminho de novo. A gente vê no trânsito, quem é motorista vê. Tá lá, conversão à direita, conversão à esquerda. Nem é de política que está falando, tá? É de você parar onde você está e pegar o caminho de novo. Então, o que Deus está falando? Vocês não se arrependem. E agora nós vamos ver que aí, quem está vendo, vocês que estão vendo agora, pode dizer assim: nossa, mas isso é no começo, depois o povo se arrepende. Presta atenção no que vai acontecer aqui. Então, o que é que Deus mandou falar? Vocês não estão se arrependendo do que estão fazendo. É a primeira dura de Deus. Tá? Vamos lá. E tem um detalhe, né? Se não houver arrependimento, não tem perdão. Como tem perdão se você não se arrependeu? De novo, matemática, expressão matemática. Não existe perdão se não houver arrependimento. E não existe arrependimento se não houver mudança de comportamento. Então, você vai e pede perdão todo domingo na igreja, né? Vai lá, né? Pede perdão todo domingo e tudo que você fez durante a semana e continua fazendo de novo. E todo domingo você vai fazer isso. Então, não teve arrependimento. Existe um hábito que tem algumas igrejas que usam, depois do carnaval, fazer o sinal de cruz na testa, né? Que o cruz de cinza, que é para purificar dos pecados que você cometeu durante o carnaval. Mas já está marcando o carnaval do ano que vem. Oi? Então, você não está arrependido? Você já deixa marcado o que você vai aprontar no próximo? Então, essa cruzinha na testa só vai servir para quem realmente está arrependido. Eu não estou dizendo que você vai virar santo, mas Deus conhece a intenção do seu coração, tá? Então, se não houver arrependimento, não haverá perdão. Deus não faz exceção de pessoas. Isso funcionou lá e vai continuar funcionando hoje e vai funcionar até o fim dos tempos que está perto, tá? Vamos lá. Pergunta 2. O que Deus diz sobre os sábios? Olha aqui. Até as rolinhas, garças e andorinhas, que são os pássaros, sabem quando é tempo de voar para outras terras. As cegonhas sabem quando é tempo de voltar, mas você, meu povo, não segue as leis que eu te dei. Como é que vocês têm coragem de dizer, nós somos sábios, nós temos a lei do Senhor, mas vejam, os mestres da lei desonestos têm falsificado a lei quando a copiam. Os sábios serão envergonhados, ficarão confusos e atrapalhados. Eles rejeitaram as minhas palavras. Que sabedoria é essa que eles têm? O que isso quer dizer? Sabedoria com arrogância
não se aproveita nada. Alguém já ouviu falar? Um pregador, pode ser padre, pode ser pastor, pode ser missionário, sei lá, o posto do cara, não me importa. Algumas pessoas falando, eu tenho uma revelação nova. Ok. Quem é você na fila do pão para ter uma revelação tão nova que ninguém nunca viu? Nesses anos todos de Bíblia, nesses anos todos de cristianismo, Deus, você é o alecrim dourado, que Deus pegou você e sussurrou no seu ouvido alguma revelação. Quer dizer, ele ama mais você do que o resto do mundo. Para te dar a revelação inédita. Ok. Mestres que falsificam a lei. Eu já vi gente adaptar um texto bíblico para fazer de conta que é uma revelação. E o que Deus fala aqui. Não adianta sabedoria, sem arrogância. Não, com arrogância não se aproveita nada. A arrogância vai jogar toda a sua sabedoria no lixo. O próprio apóstolo Paulo, ele fala, eu sou versado, eu aprendi, cresci nos pés de Gamaliel, que eu fui muito... melhor dos judeus e começa a falar, e ele fala, para isso nada funciona perante a graça do Senhor, tá? Então agora vem qual a sentença a esse tipo de sábio. Por isso darei as mulheres deles para outros homens e as suas terras para os novos donos, que ele vai perder tudo, porque todos importantes ou humildes procuram ganhar dinheiro desonestamente. Até os profetas e sacerdotes, todos são desonestos. Gente, parece que ele está falando de 2026. É ou não é? O que está acontecendo? Aí ele fala, será que ficaram envergonhados por terem feito essas coisas que eu detesto? Não, nem ficaram envergonhados de jeito nenhum. Eles nem sabem o que é sentir vergonha, por isso vão cair como outros têm caído. Quando Deus castigar, gente, aqui Deus está falando que vai castigar, sim. Deus vai castigar e eles vão ficar arrasados. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Cada vez que na profecia que Deus fala e ele termina com essa assinatura, quer dizer, cale-se o mundo diante do que eu estou falando, tá? Eu, o Senhor, gostaria de reunir o meu povo como lavradora junto às suas colheitas, mas eles são como parreiras sem uvas e como figueiras sem figos. Até as suas folhas secaram, por isso eu deixei que os estrangeiros tomassem o país. Isso aqui não está falando por irmãozinho, está falando para liderança. Para liderança da igreja. Então, o que eu digo? O peso, para mim e para você, é maior do que o peso do Joãozinho ali, que saiu da boca de fumo e acabou de se converter. Por quê? Quanto mais nos é dado, mais é requerido. Então, se você tem acesso à sabedoria, ao conhecimento, como você não pratica? E eles tinham essa tendência, gente, essa coisa horrível de achar, tô na igreja, sou líder, para mim pode tudo. E ainda para disfarçar, ainda fala o evangelho da supergraça, né? Que é o seguinte, pode fazer tudo, chegar lá no final, você se arrepende, pede perdão, tá tudo certo, porque nós somos salvos pela graça. Ok, ainda estava falando hoje com uma amiga. Jesus diz, venha do jeito que estão, mas não continuem do jeito que estão, né? É aí que o povo tropeça. Então, o que é o resumo desse texto, né? Deus vai, eu pus aqui, depenar tudo deles. Depenar, arrancar tudo, mesmo eles sendo profetas e sacerdotes. Então, quer dizer que o fato de você estar servindo na igreja, você é café com leite para disciplina? Não, é pior. Porque você está em local de proeminência, então você é muito mais olhado. Falei para minha filha ontem, antes de ontem. Muita gente, ela conversando com uma amiga dela, uma colega de trabalho que é muçulmana, não sei o quê, e eu falei para ela, não, né? Você é a Bíblia que ela está lendo. Porque a menina é muçulmana, ela não tem acesso à Bíblia, nem foi criada aprendendo, mas ela está convivendo com uma cristã, então você sabe o que é que você tem que fazer, né? Às vezes, você está sendo a Bíblia que o seu vizinho está lendo. Aí ele tá vendo você varrer o seu quintal, jogar o lixo na casa dele, né? Do vizinho. Aí domingo pega a Bíblia e fala, paz do Senhor, irmão.
o peso vai ser maior, né? Então, o que acontece? Não importa se você tem um cargo na igreja, se você faz os estudinhos com a Kátia durante a semana, se você não põe em prática, se você não for confrontado para melhorar, você está perdendo tempo. Sabe por quê? Existe o lado do bem, o lado do mal e o muro. Mas sabe de quem que é o muro? Do diabo. Porque Deus diz que os mornos ele vai vomitar fora. Ai, seu vômito de Deus deve ser complicado, né? Então, aonde você está? Voltando lá, vamos voltar lá por Jeremias. Pergunta 4. Como eles recebem essa sentença? Aí vem. Por que estamos aqui parados? Pergunta o povo de Deus. Venham, vamos correr para as cidades cercadas de muralhas e morrer ali. Fugir de Deus, gente. Vai vendo. O Senhor nosso Deus nos condenou à morte. O Senhor nos deu água envenenada para beber, porque pecamos contra ele. Esperamos a paz, porém não veio nada de bom. Esperamos um tempo de descanso e o que veio foi terror. Aí ele vai falando, né? Os inimigos são que nem os cavalos. E no 17, atenção, diz o Senhor. Estou mandando cobras venenosas para o meio de vocês, serpentes que não podem ser dominadas e que vão mordê-los. O que acontece quando Deus dá a sentença? Eu vou fugir de Deus. Vou fugir da presença de Deus. Nossa, né? Aquele povo é uma besta, né? É. Quantas vezes você está pecando e o seu pecado foi jogado na sua focinheta, você foi jogado com o seu pecado na sua frente e você, para não enfrentar, você troca de igreja, você nem vai na igreja, dá um tempo para acalmar as coisas. E aí? Você é bando de hipócrita, né? Hipócrita eles e eu também, tá? E eu também. Quantas vezes a gente faz algumas coisas achando, sabendo que é errado, mas depois lá Deus tá, é só Deus chorar um pouquinho, Deus perdoa. Mas Deus, ele é justo e ele é íntegro. Ele, da mesma maneira que ele não admite idolatria, que é o que nós vimos no livro de Ezequiel inteiro, e que nós vimos no Jeremias, o estudo da semana passada, nós vamos ver que Deus não se deixa zombar. Deus não se deixa ser subjugado. Ele não deixa você passar batido dos seus ensinamentos e deixa aí, depois Deus vai me perdoar, Deus vai jogar tudo no mar do esquecimento. Gente, eu tenho tanta raiva desse povo que pega trechos da Bíblia e adapta de uma forma errada, tá? Bom, o que é? Eram os sacerdotes? Deus falou para eles, eles estão fazendo isso, isso, isso. Aí o bando de mané resolve, vou fugir. E Deus fala, vou atrás de você. De Deus não se zomba, ele não se deixa escarnecer. Ok. Ai, mas o que é escarnecer? Por que eu estou escarnecendo? Salmo primeiro. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Uhul! Aí eu pequei, não quero que ninguém saiba, eu vou lá na roda dos escarnecedores. Não, mas eu não vou me contaminar. E você fica louvando as pessoas escarnecedoras, é o que zombam da sua fé. Você fica quieto lá, você vai para aquele lugar que você sabe que você vai ser oprimido e você vai mesmo assim. Tudo passa naquele que me fortalece, gente. Esse é um texto que é usado da maneira mais errada. Tudo posso, aqui não é síndrome de super-homem nem de Mulher Maravilha. É o quê? Vamos ver o que o texto fala antes. Paulo fala, eu sofri naufrágio, fui espancado, fui preso, passei fome, passei frio, mas eu posso passar por todas essas coisas. Tá? Eu posso. Por quê? Porque Deus está cuidando de mim. Aqui não é assim, vai ser, depois vai estar tudo dar certo, porque Deus me fortalece. Não. Deus não vai te fortalecer para queimar a cara, quebrar a cara do outro. Deus fortalece você para você passar por essas situações. Tá? Bom, vamos lá. Aí acho que hoje eu estou me atacando. Vamos lá. Pergunta 5. Qual a posição do profeta
em frente a esses acontecimentos. Então, aqui, o Jeremias, ele vai chorar, porque ele vê e ele fala assim, a minha tristeza não pode ser curada, o meu coração está doente, porque ele está vendo o que eles estão fazendo e estão vendo, e está vendo o que o Senhor vai falar. Então ele vai, aí ó, eles gritam, será que o Senhor Deus não está mais em Sião? E o rei de Sião não está mais lá? E o Senhor, rei deles, responde, por que é que vocês me irritam com seus ídolos e com seus deuses estrangeiros que não valem nada? De novo, Deus não divide a glória dele com ninguém. Então aqui ele fala novamente o que é que o povo faz. Tem ídolos e deuses estrangeiros. Quer exemplo? Quem que já foi numa loja de chinês? Chinês. No Brasil como é que chama? R$1,99, aqui é Dollar Tree, que essas lojinhas assim de produto da China. O que tem lá na frente? Um gatinho fazendo assim. É ou não é? Ai, que bonitinho esse gatinho. Ai, vou comprar e botar na minha casa. Aham. Você sabe o significado do tal do gatinho? Minha mãe trabalhou numa pizzaria que a mulher tinha que ter um espiga de milho pendurado atrás da porta da cozinha do restaurante. Mas para quê? Ah, não, porque tira mal olhado na prosperidade, sei lá o quê. Isso chama sincretismo. Esse negócio, eu vou acender uma vela para tudo quanto é santo, na verdade é porque você não acredita em nenhum o suficiente, senão você só pedia para aquele que você acredita, tá? Se você diz que você vai na igreja, recebeu uma oração, participa da ceia bonitinho de manhã, aí à tarde você vai lá no centro de macumba, ganha não sei o quê, aí você vai lá no centro espírita para ganhar paz. Peraí, o que é isso? Ai, vou tentar de tudo quanto é lado, porque um acerta. Um acerta, não, Deus sai fora. Porque Deus não entra em competição com ninguém. Então, o que acontecia com o povo aqui? O povo começou a misturar e vamos nessa, que é boa dessa. Deus é pai. E nós temos o templo aqui em volta, né? Eita, povo hipócrita. Vamos lá. E aí, no texto, o Isaías vai falando que Deus está possesso. Ele está muito bravo com a idolatria do povo e ele diz que vocês não abandonam a vida de pecado, não se arrependem, tá? E Deus ainda termina assim, Deus diz que esse povo não quer aceitá-lo. Então, o que Jeremias faz? Ele chora porque ele está vendo a consequência do que o povo está fazendo diante da disciplina de Deus. Ah, Deus está me castigando? Quem nunca viu, né, a mãe falar assim com o chinelo, vem aqui que você vai apanhar. E você vai sabendo que vai apanhar, porque você tem respeito pela sua mãe, né? Já vai com a mão assim, né, atrás, né? Eu vi os moleques com a mão assim, protegendo, porque a mãe pegava o chinelo e falava, vem aqui que você vai apanhar, e você vai. Agora, Deus, quando fala que você está fazendo coisa errada, você vai para outro canto. Você vai para uma igreja da super graça, você vai para esse pessoal de pensamento positivo, você vai limpar a chácara, você vai tomar banho de sal grosso, e Deus quer levar um papo tete a tete com você. E, veja bem, tudo isso que o profeta fala, você cometeu A, B, C, blá, blá, blá. Se não se arrepender, vai vir disciplina. Mas se você arrepender de coração sincero, ele joga o seu pecado no mar do esquecimento. Mas você tem que se arrepender primeiro. Arrepender é não fazer de novo, é mudar de comportamento, tá? Então vamos lá. Pergunta 6. Qual é a ameaça? Por causa disso, o Senhor Todo-Poderoso diz, vou purificar o meu povo como se faz com metal. Eu farei passar por uma prova. O meu povo fez o mal, e o que é que eu posso fazer com ele? Sabe como é que purifica metal? Quem nunca assistiu o filme lá da Idade Média, né? É o quê? Pega a panelona, joga o metal lá e vai para onde? Pro fogo. Para derreter tudo e tirar a impureza. Você tá afim? Ok. Versículo 8. A sua língua é como uma flecha envenenada. Nós estamos no capítulo 9, tá?
Versículo 8. A sua língua é como uma flecha envenenada e a sua boca fala mentiras. Cada um diz palavras amáveis ao seu vizinho, mas na verdade está preparando armadilha para ele. Oi! Olha lá, falando do vizinho de novo. Tem certeza, depois você ver esse estudo, você vai fazer um bolo e levar para sua vizinha. Sabe aquela vizinha de cara feia? Faz um bolinho de fubá e leva lá para ela ver que você é meio legalzinha, tá? Aí Deus fala no versículo 9: será que eu não devo castigá-los por causa destas coisas? Eu não devo me vingar de uma nação como esta? Eu, o Senhor, estou falando. Então Jeremias disse: vou chorar por causa das montanhas, vou lamentar por causa das passagens estão secas, ninguém passa por elas, não se ouve mais o mugido do gado, quer dizer, está tudo desolado. E aí Deus diz: vou fazer Jerusalém virar um montão de pedras, um lugar onde moram lobos, e as cidades de Judá se transformarão num deserto onde ninguém mora. Mas peraí. O povo Judá, Israel, não é o povo de Deus? Que Deus deu a terra, belezinha, maravilha, abençoa. Deus está destruindo a terra. Para quê? Para disciplinar o povo. E eu? O que Deus vai fazer comigo para me disciplinar? Eu mereço? Vamos lá. A parábola não, a história da mulher adúltera, que foi apedrejada, né? Então vamos lá. Ela estava lá, foi pega em adultério. Acho engraçado a cultura daquele povo, porque ninguém adultera sozinho, né? E o cara? Cadê o cara? Ninguém sabe do cara, tá? Mas ela tá lá. E ela ia ser apedrejada. Ela merecia ser apedrejada? O que você acha? Sim, porque era a lei. Ela sabia que se prostituísse, ela tinha que ser apedrejada. Então, era a consequência do pecado dela. Não morreu, porque Jesus entrou lá e resolveu quebrar o galho dela, tá? Mas ela conhecia a lei. Aí vamos falar, e o ladrão da cruz? Merecia morrer na cruz? Sim. A lei dizia, ladrão morre na cruz. Ele roubou, ele tinha que morrer na cruz. O único bom lá, essa história de bom ladrão, eu confesso, porque o único bom lá era Jesus, tá? Então, toda ação tem uma consequência. Deus amava o povo? Amava, tanto que Deus está dando mais uma chance. Ele está falando, olha o que eu vou fazer com vocês. Eu vou fazer vocês serem levados cativos. Vou usar outros reinos para tirarem vocês da sua terra. E vou acabar com tudo. Por quê? Vocês estão me abandonando a minha lei. Conquanto estão dentro da igreja, do templo. Legal isso aqui, porque isso aqui não é mensagem para perdido. É mensagem para nós que estamos dentro das nossas igrejas, tá? Bom, e aí ele pergunta, mas Senhor, por que a terra está isso? Aí Deus explica. Então, se você é um bom estudante, você já leu esse texto em casa. E aí, a pergunta é o quê? Qual é a consequência? Deus vai desolar o seu povo por causa da idolatria. De novo, idolatria. Deus não divide a glória dele com ninguém. E a pergunta 7 é essa: qual é a verdadeira glória? Então diz, o Senhor disse, o sábio não deve se orgulhar da sua sabedoria, nem o forte da sua força, nem o rico da sua riqueza. Porque se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender. Porque eu, o Senhor, sou Deus de amor e faço o que é justo e direito no mundo. Estas são as coisas que me agradam. Eu, o Senhor, estou falando. Então, você se acha, vamos lá falar que nós estamos falando de igreja, né? Você acha que você é o sábio porque você estuda bem. Agora eu vou ficar me achando, né? Porque agora, gente, ó, eu tenho 3 grupos de discipulado agora. Uhul! Que é a noite que é o avançado e tem o intermediário e tem uma noite que a gente começa. Então eu vou me achar, né? Eu estudo a Bíblia, gente. Cada vez que eu pego um texto que eu tô careca de saber, eu vou lá e ainda aprendo mais um negócio. Então, de quem é a glória? Não é sua. Você não está fazendo nada para homens, é para o Senhor.
E é o Senhor que te dá a sabedoria, é o Senhor que te dá o conhecimento. Quem é você para se achar, né? Então, aí Deus está falando, porque eu posso fazer isso, toda a glória pertence a mim. Deus não abre mão da glória dele. Agora vamos lá. Pergunta 8. Qual o contraste entre o Senhor e os ídolos? Agora vamos ver, né? Já que vai ter que desenhar. Então vamos lá. Povo de Israel, escutem a mensagem de Deus, o Senhor, para vocês. Capítulo 10, versículo de 1 a 16, eu não vou ler todos. Mas aqui está dizendo: podem ficar espantadas quando aparecerem coisas estranhas do céu, mas vocês não devem se assustar. A religião dessa gente não vale nada. Cortam uma árvore na floresta e um artista, com suas ferramentas, faz um ídolo. Então, enfeitam com prata e ouro e o firmam com pregos, para que não caia aos pedaços. E esses ídolos não podem falar. São como um espantalho numa plantação de pepinos. Eles têm de ser carregados porque não podem andar. Não tenham medo deles. Eles não podem fazer mal, mas também não podem fazer o bem. Ó Senhor Deus, não há ninguém igual a ti. Tu és grande e o teu nome é poderoso. Então, vou contar a história do meu pai. A mãe do meu pai era ucraniana, tá? E ela fugida da guerra, tá? Então ela chegou no Brasil, ela dizia que ela chamava Maria, que ela era brasileira e tudo mais. E a maior parte, ela descobriu que a maior parte do povo, ela cresceu na igreja luterana, mas ela descobriu que a maior parte do povo ali era católico, então ela também era católica, ela chamava Maria, ela dizia que ela era, porque ela queria, fugida da guerra, aqueles traumas, tudo, ela queria se infiltrar, né? E o meu pai foi trabalhar numa loja, numa fábrica de porcelana. Ele pintava as porcelanas, pintava aquelas xícaras, aquelas flores, assim, meu pai trabalhava disso, né? Quando era molecão, né? E um dia a mãe dele chegou e falou: você não faz uma santa para mim? Ele falou: não sou eu que faço, mas tem um menino lá que faz. Foi lá e pediu pro cara fazer uma imagem para a mãe dele. Aí o cara deu a imagem branca, ele pintou bonitinho e levou para a mãe. A mãe pegou, botou num aparadorzinho assim, e punha flor, punha não sei o que, e rezava ali. E o meu pai olhava e falava assim: fui eu que fiz. Como que ela tá ajoelhada embaixo de um negócio que fui eu que fiz? Então, desse dia, ele entendeu que ele precisava procurar outra coisa. O Deus vivo está onde? Então, tem Jesus fala que aquele que adora o ídolo vai se tornar tão cego quanto ele. Não vai ver o que é. E o ídolo, ele está lá quieto, inerte. E você faz a promessa, você cumpre, e você vai aí acha que está tudo certo. E amanhã de novo, e amanhã de novo, e amanhã de novo. Então, por que que Deus se horroriza de ídolos? Porque o ídolo não é nada. Agora, eu te pergunto, imagina Deus, que fez tudo pelo povo. O povo vira as costas e vai adorar lá o ídolo do povo estranho, que não faz nada para ele. Gente, pensa. E olha que eu pensando com a mentalidade humana, imagina Deus, que ele te amou tanto, que ele pegou o filho dele e malhou numa cruz. Olha que fanático foi Deus, né? Tem gente que fala que a gente é fanático, Deus foi mais. Aí ele matou o filho dele, ele fez o filho dele ser pecado para salvar você, e aí você pega e vai adorar os ídolos de outros povos. Vontade de fulminar o ídolo e você junto, tá? Isso sou eu que tô falando, não é Deus, tá? Mas é isso aí. E aí é interessante você ver esse texto, porque vai falando que Deus fica irado e que Deus, até quando o Senhor fica irado, a terra treme, as nações não podem suportar a sua ira. Digam às nações que os deuses que não fizeram a terra e o céu serão destruídos. Eles desaparecerão completamente da terra. Veja bem, Deus está a fim de fulminar o céu e a terra, porque foi ele que fez. Pelo poder, pelo seu poder, o Senhor Deus fez a terra. Com a sua sabedoria, ele criou o mundo. E com a sua inteligência, estendeu o céu como se fosse uma coberta.
Quando Deus dá ordem, as águas rugem no céu, ele manda nuvens subirem dos fins da terra, ele faz cair raio, chuva, manda o vento. Deus manda na natureza. Diante disso, todos os seres humanos são tolos e ignorantes. Todos os artistas ficam envergonhados com os ídolos que fazem, pois são deuses falsos. Deuses não têm vida. Eu nem sei por que Deus está falando tudo isso para eles, que acho que eles já deviam saber de cor. Versículo 15. Não valem nada, são uma tapeação. Serão destruídos quando o Senhor vier castigá-los. O Deus de Jacó não é assim. Foi ele que fez todas as coisas e escolheu Israel para ser o seu povo. O seu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Tá? Qual é o resumo desse texto? Os ídolos não podem construir nada, eles são cegos, eles são mudos. Tá? E os ídolos têm demônios por trás. Não se esqueça disso. Somente Deus deve ser o Senhor da nossa vida. Porque muitas vezes atrás do ídolo tem demônio. E quem é demônio? Ai, Deus criou demônio. São os anjos caídos. Agora está na moda de ET, né? Então eu já vi 4 modelinhos de ET que o governo americano mostrou. O que é isso, gente? Demônio é o quê? Os ETs extraterrestres, o quê? Anjos que foram expulsos do céu junto com Lúcifer. Porque eles também tinham livre-arbítrio e eles optaram por seguir o Lúcifer, tá bom? Vamos lá. Voltando aqui, a pergunta 9, senão a gente vai indo, vamos lá. Como o profeta se comporta sobre o destino de Judá? O que é? Aí ele vai contar o que vai acontecer, ele faz até o versículo e ele vai interceder pelo povo. Mesmo reconhecendo que o povo merece disciplina, ele se põe entre o povo e Deus. Moisés se colocou entre o povo e Deus para interceder. Certo? Então, o que o Jeremias vai fazer aqui, por isso que ele é o chorão, porque ele se rasga, leiam o texto, vocês vão ver, ele se rasga intercedendo para que o povo, dando mais uma chance, para que Deus dê mais uma chance. Tá? E aí o que acontece? A pergunta 10 diz assim, o que o povo violou? Ele foi interceder e Deus me disse, presta atenção nas palavras desta aliança, diga ao povo de Judá, os moradores de Jerusalém, que eu, o Senhor, o Deus de Israel, amaldiçoarei toda pessoa que não obedecer às palavras desta aliança. O que é uma aliança? Peguei, esse aqui é uma argolinha, que eu não sei daqui que pertence, mas é uma coisa redonda. O que é uma aliança? Por que se usa aliança no casamento? Aliança no dedo. É o quê? Eu vou ser fiel. Eu tenho uma aliança. O que é o arco-íris? O arco-íris é a aliança que Deus fez com o povo que nunca mais ia acabar com o mundo em águas. Deus fez uma aliança. Aliança, você não consegue ver o começo, não consegue ver o fim. E o Deus tem uma aliança conosco. E o povo violou essa aliança. Então, a história de prostituir, que nós vimos Deus usando muito essa expressão lá no Ezequiel, falando-se de prostituir, e é isso que faz. É o quê? Você foi comprado com preço de sangue, Deus tem uma aliança com você, um compromisso com você, e você, em vez de ser fiel, você vai ficar indo, batendo em tudo quanto é canto. Trazendo o sincretismo para dentro das igrejas. O que é sincretismo? Flutuar em tudo quanto é religiões e seitas, tá? Bom, o povo violou a aliança. Olha o peso disso. O peso disso. Deus fez uma aliança comigo e eu violei. Por quê? Porque achei a lei do Senhor muito dura e o pessoal lá era mais legalzinho. Aí a pergunta 11 diz assim, para quem o povo se virou agora? Aí agora vem. E o Senhor Deus me contou as maldades que os meus inimigos estavam planejando contra mim. Bom, Jeremias vai lá e fala tudo isso. Em vez do povo, olha só, em vez do povo se arrepender, eles vão atrás de Jeremias, querem matar o Jeremias, porque o Jeremias foi a boca. E aí você vê os profetas modernos,
eu sou um popstar gospel, o profeta, o grande profeta. Você acha que é? Queriam matar o profeta, porque ele foi a boca do Senhor. E eles vão atrás mesmo. Deus vai ter que livrar ele, porque os caras vão atrás do profeta. Então, essa história de que profeta é cargo, profeta é degrau, é hierarquia, o cabeção, o profeta é só uma boca, é o instrumento. Então, o que acontece? O verdadeiro profeta está sujeito a essas coisas. Está sujeito ao povo virar contra você. Alguém recebeu uma carta pelo correio de ameaça de morte, você bate no carteiro, né? Até que ponto? Ai, não, mas isso é ridículo. É ridículo. É ridículo nessa área do carteiro. Mas se você for ver bem, você não vai ficar confortável na frente de uma pessoa que prega uma mensagem dura, uma mensagem de santidade. Ai, não gosto mais dessa igreja, é muito deprê. Aí vai para outra, que é só do oba-oba. Gente, estou conversando hoje com a igreja, com o povo da igreja. Eu não estou falando com gente de fora. Então, né, como Jesus falava, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se essa palavra vem para mim e para você, é porque ela vai ser útil para mim e para você. No dia de hoje. Vamos lá. E aí se viraram contra o profeta. Bom, e qual é o teor da queixa de Jeremias? Aí ele vai choramingar de novo e fala: Senhor, se eu não discutisse esse meu caso contigo, tu provarias que estás com razão, mas eu preciso te fazer algumas perguntas sobre a tua justiça. Por que os maus ficam ricos? E por que os desonestos conseguem sucesso? Mas nós nunca vimos esse tipo de questionamento na igreja, né? Tem até um livro que chama Porque o ímpio prospera, porque prosperam os ímpios. Aí você pega e você fala: eu sou tão santo, eu sou o porteiro do santo dos santos, eu sou um super crente, e tô aqui no aperreio, tenho que trabalhar. Agora, aquele tá prosperando, por quê? Então eu vou chutar o pau da barraca e vou lá, né? Fazer o mesmo que o cara para ficar bem na fita, né? Oi? Você faz um questionamento desse, e isso, né, hoje, principalmente hoje, quando você vai questionar a justiça de Deus, por que o ímpio prospera e eu que sou tão santo, estou no aperreio, você está usando a sua lógica humana, sabendo que você usa menos de 10% da sua capacidade intelectual. Existem muitas coisas que nós não compreendemos, porque a nossa mente ficou finita por causa do pecado, porque Adão tinha a mente com pleno funcionamento, mas o pecado fez com que a gente fosse emburrecendo, tá? Agradece lá a Eva, a maçã, que não sabe se é maçã, né? A serpente, vai lá, que foi dali que começou o negócio. Então, o que acontece? Não se preocupem com o outro, porque às vezes o rico, ele é tão infeliz porque ele só tem dinheiro. Você não tem que pegar e colocar no seu raciocínio o peso e a medida de Deus. Só Deus é que sabe. E Deus é justo. E ele trata de cada um com justiça. E a própria Bíblia diz que eu nunca vi um justo, Salmos, nunca vi um justo mendigar o pão. Se você é justo, você pode ter pouco, mas mendigar você não vai. Aí eu pergunto, você é justo? O que Deus está me treinando aqui? Esse negócio de mendigar o pão é até legal. Um dia nós vamos falar só sobre dízimo e oferta. Vou falar até assim, né, online, porque senão vocês vão jogar tomate em mim. Mas é assim que funciona. E aí você vê por que o ímpio prospera. E por que a nossa terra está seca, a nossa terra não produz, a gente, né, o que é? Já que ele é tão mauzão e eu sou tão santo. Não tente formatar, diminuir Deus, encaixotar ele na sua mente. Nunca faça isso. Vai resolver o caso de você com Deus. Só de você resolver isso, você já vai ocupar bastante sua vida, você não vai dar tempo de olhar para o outro, tá? Mas por que diz que Jeremias pensou isso? Eu amo a Bíblia, porque a Bíblia conta às pessoas as coisas boas e as ruins. Ele vai contando tudo. E aí é mais fácil da gente se encaixar, né? Bom, e aí
Deus vai responder para Jeremias. Aí ele fala, Deus respondeu, Jeremias, se você se cansa apostando corrida com os homens, como é que vai correr mais do que cavalos? Olha que louco isso, gente. Vou ler de novo. Se você se cansa fazendo corrida com os homens, como vai correr mais do que os cavalos? Se você não se sente seguro numa terra de paz, como é que vai conseguir viver nas matas do Rio Jordão? Até os seus irmãos, gente da sua própria família, são traidores. Todos eles criticam você pelas costas. Não confie neles, ainda que venham com uma conversinha de amigo. Muito legal essa história. Você se cansa de correr com os homens e você está querendo correr mais do que os cavalos. Enquanto a sua cabeça está finita, pensando o que ele tem mais do que eu, você não está preparado para ir ganhar a corrida com os cavalos, tá? Então, Deus faz ver quem ele é e com quem ele anda. Porque todas essas questões vêm por causa de falta de identidade. A 14. Como Deus vai agir com o povo a partir de agora? Então, aí ele vai falando que Deus, até o versículo 3, o povo. E depois a pergunta 15 é o capítulo 12, já que nós estamos do 14 a 17. Diz o seguinte, o Senhor meu Deus diz, agora vou falar sobre os vizinhos maus de Israel, ele vai explicar tudo. Então, o que acontece que ele está falando aqui? Deus sempre perdoa quem se arrepende sinceramente, mas o que não se arrepende vai ser destruído. E o Senhor assina assim, eu, o Senhor, falei. Resumo disso, de tudo isso. Que nós vimos só o profeta Chorão falando. Você, só porque você está no templo, na igreja, você está livre para fazer o que quiser? São duas coisas para a gente pensar essa semana. Tudo isso que nós lemos está falando de igreja, não está falando de zona, não está falando de Cracolândia, não está falando nada disso, está falando de igreja. Porque você está no templo, na igreja, você está livre para fazer o que quiser? A resposta é não. Aliás, o crivo para você é mais alto do que para quem está chegando, tá? Porque você tem conhecimento. Bom, segunda, quais os pecadinhos que você está fazendo e que estão se acumulando? Dentro da igreja, o que você pode estar fazendo? Fofoquinha, soberba, eu me acho, eu sou ótimo, eu sou tudo, porque eu estou na igreja, estudo a Bíblia, já li a Bíblia 400 milhões de vezes e volto a ler de novo. Então, você está lendo aqui, ó. Cadê sua sinceridade, seu comprometimento com a palavra? Com o que Deus quer de você? Então, hoje, Jeremias nos deu uma boa lambada sobre, não é quem está na igreja, como nós estamos na igreja. Se você pensa que a igreja, o lugar é santo, que ninguém peca, está errado, vai procurar uma outra, porque uma igreja santa nem ia me aceitar. Então, a igreja que eu vou ter defeito, tá? E bastante. Mas eu lembro da minha mãe dizendo, se você for à igreja assistir um culto, você senta atrás, aí você vê uma criança correndo, a roupa da outra que não combina, o cabelo do outro que está despenteado, você foi assistir um culto. Quando você vai prestar um culto, você se senta na frente, começa adorando e você não quer nem saber do que está acontecendo ao lado, porque você foi lá para ter um encontro com Deus. Então, o convite para a minha vida, para a sua vida, para colocar em prática a partir de hoje, é o quê? Você tem que fazer essa pergunta. Eu sou livre para fazer o que eu quiser? E uma dica, pega o papel e vai anotando os pecadinhos que você está acumulando, porque acha que, esse não é bem assim. Isso não é tão ruim. Enquanto o outro mata, eu roubo granulado no supermercado. Entendeu? Eu não sei qual é o seu, eu sei qual é o meu. Então, estudar a Bíblia tem que ser sempre um chamado à santidade, um confronto
para que o que eu vou mudar. E vocês que estão nos acompanhando há um tempo, nós estamos vendo que os nossos estudos, Deus está falando cada vez mais profundo conosco. Ainda bem, quer dizer que nós estamos amadurecendo. E eu espero realmente, do mesma maneira que eu saia enriquecida a preparar cada estudo desse. Eu uso vocês, eu sempre digo isso, que eu uso vocês, e cada vez que eu saio mais confrontada a ser uma pessoa melhor, a fazer a vontade do Senhor. E é para isso que eu estudo a Bíblia. É para isso que eu chego mais perto do Senhor, porque eu quero que Ele me diga como eu sou um nada, como eu sou volúvel, como minha mente é finita, mas Ele diz que Ele é meu Pai. E o Pai me pega no colo, faz um cafuné na cabeça e fala assim, essa é minha garota. Amém? Semana que vem, mais de Jeremias. Beijos e até!